Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin e depois que você ouviu... Não dá mais para desouvir. Oi, meus amores! Estamos de novo aqui. Como é que estão vocês? Como é que passaram a semana? Tudo bem? Espero que vocês tenham treinado e hoje a gente vai falar sobre uma coisa importante demais. Importante porque todo mundo quer um planeta feliz, né? As pessoas falam sobre um mundo feliz, um planeta feliz. Só que para esse planeta acontecer, vai ter que acontecer uma mudança cultural absoluta. Vai ter que mudar a cultura do planeta. A cultura terrestre não é uma cultura feliz, porque é uma cultura baseada na culpa e no medo. Essa cultura precisa passar por uma transição. A cultura da culpa e do medo ela é baseada no pensar. E precisa acontecer uma transição para a cultura do ser. E essa transição tem 3 fases. E é sobre isso que a gente vai falar. As 3 fases da mudança cultural. Ok. Vamos ver se a coisa fica clara como ela tem que ser para que isso aconteça, né? Então, o que acontece? Dessas 3 fases, a primeira fase é o estado da ignorância, onde as pessoas pensam um monte de coisas, elas estruturam uma cultura inteira baseada no que elas pensam. Isso sem nenhum compromisso com o que elas são. Essa ignorância é a ignorância do que elas são. Exatamente. E essa distância entre o que nós somos e o que a gente pensa que é, né? O que você é e o que você pensa que você é a fonte de todo o conflito humano. Exatamente. Então, ignorância. Você ignora quem você é. Primeira fase. Você está preso no pensar. O ser humano é uma cultura baseada no pensar, no que as pessoas pensam que elas são, e deram o nome de humanidade, né? E pensar é se você está pensando que você é algo, é sinal que isso é o que você não é. O ser é o que você é, realmente. Porque entre o ser, ele possui uma mente que pensa e que tem 2 formas de pensar. Uma é pensar sobre o que existe, sobre o que é, e outra é inventar coisas e ficar pensando sobre aquilo que inventa. E a cultura humana está totalmente baseada em coisas que as pessoas inventaram e passaram a acreditar nisso e vivenciar aquilo que inventaram e que agora acreditam. Mas é a cultura baseada no que foi pensado e não é uma cultura baseada na realidade desse ser que está usando a mente para pensar. Ele existe, o ser que está usando a mente para inventar coisas, ele existe e ele tem uma mente incrível e criadora. E vive na cultura do amor. Isso. E não na cultura da culpa e do medo, que é a cultura humana, que é o que você não é. Então, o que é esse primeiro momento, né? O momento da ignorância da sua própria realidade. Primeira fase, ignorância. Ignorância da sua própria realidade. Então, ele vive em cima de uma coisa que ele inventou e fica pensando nisso, ignorando a sua própria realidade. E isso gera nele uma sensação de culpa por estar vivendo de uma maneira que não tem nada a ver com o que ele é. Mas ele não tem nem a consciência do que ele é e nem a consciência de por que ele sente culpa. Ele sente culpa e acredita que é normal sentir culpa. E pensa que a culpa que ele está sentindo é uma culpa que tem a ver com as cenas que ele vive. Mas, na verdade, ele sente culpa e ele projeta um monte de cenas para justificar essa culpa no cenário, ok? Aí, nessa primeira fase da ignorância, para sair dessa primeira fase, ele passa por algumas subfases também, né? Porque a segunda fase é a fase da informação. Primeiro você é ignorante, aí depois você se torna relativamente informado, né? O que te dá uma posição teórica sobre as coisas. Só que antes de você se tornar relativamente informado, você passa por fases entre a ignorância e a informação. Como você tem muita culpa, você fica muito resistente à informação, né? Primeiro, você resiste à informação. Depois, você aceita essa teoria, essa informação,
mas não adota. O fato de você aceitar a teoria e não adotar pode te gerar mais culpa. Não é culpa. A culpa já está lá, no seu inconsciente. Mas quando você descobre algo e não pratica, isso pode fazer essa culpa vir à tona. Aí parece que você está se sentindo mais culpado, mas não é isso. A culpa já estava lá. Você agora está começando a ficar consciente de que você se sentia culpado por estar vivendo de uma maneira que não tem nada a ver com o que você é. Então... Essa ignorância é uma prisão, né? Sim. Você fica preso nessa ignorância, nesse pensar do que não é, e fica com a mente fechada nisso. Sim. Parece que existe uma frase que fala: ignorância é uma bênção. Mas não, na verdade, a ignorância é uma prisão. E o conhecimento, né, te liberta. Porque a verdade te libertará, sabe? E é a pior das prisões, porque é uma prisão onde você fica aprisionado no que você acredita e você nem sabe que você está preso no que você acredita. Você imagina que você se tornou o que você acredita. Então parece que você está preso no que você é, mas você está preso no que você acredita que você é, mesmo não sendo. E isso é uma prisão inconsciente. Uhum. E aí quando você recebe as informações, aquilo começa a sair desse inconsciente, começa a ficar um pouco mais consciente. E aí você percebe que você estava se traindo e aquela culpa de se autotrair fica mais evidente, porque agora você começa a perceber o estado que você estava e que começa a perceber que você já tinha a culpa, mas que estava escondida. Isso, o estado de autotraição é uma sensação constante, mas ela começa a ficar mais evidente quando você aceita algumas teorias, mas não adota, né? Sim. Porque você pode ser, né, relativamente informado, pode saber a teoria e pode até dar aula dessa teoria. Vai ficar uma coisa um pouco vazia, porque você não tem a prática, você não absorveu aquilo, você não pegou aquilo para mudar o seu comportamento. Não houve mudança de comportamento, não houve mudança de cultura ainda. Então fica no nível da informação, da teoria, que você pode até dar aula sobre, você pode até falar sobre, mas você continua na prisão da ignorância porque ficou no âmbito da informação. Ok? E aí fica muito difícil essa relação ensino-aprendizado, porque mesmo que você fique falando teoricamente, e se isso não está sendo demonstrado, a relação ensino-aprendizado fica muito vazia, né? Então, a ignorância, que parece, já como ela falou, né, parece ser uma bênção, mas não, ela é uma prisão que você nem sequer está entrando em contato com ela. Mas, a partir do momento que você começa a ir da informação para ir para o outro estágio, que é o exercício disso, que começa no treinamento da mudança de cultura. Terceira fase, treinamento de mudança de cultura. Isso. Quando você começa a caminhar até chegar no conhecimento, até chegar na sabedoria, que é a libertação dessa prisão, né? Então vamos falar da terceira fase, que é o treinamento de mudança de cultura. Okay? Tem uma coisa que precisa ficar muito clara nesse treinamento, que mudar a cultura é mudar o jeito de pensar e, portanto, é mudar o comportamento. Não é simplesmente a abstinência de hábitos da cultura anterior. Entende? Porque você tem hábitos da cultura anterior que você pensa que você tem que simplesmente abandonar, que você já mudou de cultura. Não. Aquilo fica no seu inconsciente. A mudança de cultura não tem sensação de perda. Uhum. Não tem uma coisa de você ficar triste porque não está fazendo algo da cultura anterior. Não existe isso. Se você está triste por não estar fazendo algo da cultura anterior, é porque você ainda está na cultura antiga. Você está preso na cultura antiga. Não teve mudança de cultura. Não teve. Entendeu? É o treinamento de uma nova perspectiva a partir de um outro endereço na mente. É um outro mindset. Tem que mudar o mindset, mudar o endereço mesmo. No endereço novo, na cultura nova, não tem nenhuma sensação de nenhuma necessidade da cultura antiga. Isso, não há sensação de perda alguma. Ao contrário, você vê que aquilo que você está deixando de lado, na verdade, você está deixando aquilo que estava atrapalhando você de enxergar as coisas com realidade, com objetividade.
para que você pudesse alcançar a sua real vontade, para que você pudesse alcançar a sua real identidade, onde a autotraição acaba e você passa a gostar realmente de si mesmo e passa a se interessar em compartilhar essa tua descoberta, em compartilhar esse passo, esse salto quântico na evolução da sua ótica sobre a sua própria existência. É aí que você substitui realmente a teoria pela prática, né? Essas fases da mudança cultural é simplesmente da teoria à prática. Você tem muita informação, mas você só vai realmente vivenciar a nova cultura se você praticar isso. Hoje a gente estava tendo uma conversa com um médico e ele falou uma coisa muito interessante. Ele é professor de residentes, né? E ele fala, olha, quando o aluno chega para estagiar, tem que ter pessoas trabalhando lá para ele poder assistir. E essas pessoas que estão trabalhando, elas pensam como médico. Elas não pensam como aluno. Aí o aluno tem que ficar assistindo o cara pensar como médico para aprender a mentalidade do médico, para aprender como o médico pensa, né? E não adianta também só pensar como um professor que só tem a teoria. Tem que pensar como médico. Se for um cara que pensa como médico e dá aula, ok. Mas se tem só a teoria, também não adianta, porque não tem um mindset, entende? E isso serve para qualquer coisa. Aliás, né, obrigada, Rodrigo Daura, que a gente teve essa conversa hoje. Então, isso foi muito legal para ilustrar mudança de mentalidade. Uma hora você é aluno, enquanto você pensa como aluno, você tem comportamento de aluno, necessidades de aluno, exigências de aluno, dores de aluno, sofrimento de aluno, entende? E você não conhece a mentalidade do médico, no caso, do professor, do profissional. No momento que você começa a atuar, praticar, ir lá na lida, você vai ter que começar a pensar como médico. Mudar esse mindset. Aí você vai mudar, você vai ter quereres de médico, exigências de médico, problemas de médico, né? Pensamentos de médico, vontades de médicos, necessidades de médico. É só para fazer uma metáfora. Porque quando você muda o lugar da mente, você sai dessa cultura terrestre, dessa cultura humana. Dessa cultura do pensar. Do pensar. E vai para a cultura do ser. Isso. Ok? Aí você se lembra, se você entra no âmbito da sua real vontade. Aí é o teu ser exercendo a sua real vontade. Aí você olha para as coisas no mundo e você vê o que está acontecendo e você age segundo o teu ser. Em acordo perfeito com o teu ser, em acordo que faz com que você seja espontâneo na sua forma real de ser, na sua forma divina de ser, ok? Ok. Em unidade, obviamente, com a sua fonte criadora, em unidade com Deus. É isso, meus amores. Então, ignorância, informação, treinamento de mudança de cultura, para você substituir sua teoria pela prática e vivenciar a sua real vontade na cultura da realidade do ser. Ok. Ok, amores? Então, bom treinamento para essa semana. Bom treinamento e fiquem sempre com Deus. Um beijo no coração. Beijo.